Olá, eu me chamo Carla Almeida, sou aluna da disciplina de Conjuntura Econômica ministrada pelo professor Cássio Moreira, aqui no Instituto Federal, campus Porto Alegre, em virtude da pós-graduação em Gestão Empresarial. Então, nessa oportunidade, eu vou apresentar aqui brevemente, né, o artigo que eu escolhi para nossa disciplina. Esse artigo ele foi publicado em 2010 na revista do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Essa revista ela foi criada em 96 por iniciativa do próprio Departamento de Pós-Graduação em História. É uma publicação destinada à divulgação e discussão de trabalhos de pesquisa no campo da história. Eu escolhi o artigo intitulado Nem Ortodoxia nem Populismo, o segundo governo Vargas e a economia brasileira. Esse é um artigo de autoria do Paulo César Dutra Fonseca. Sobre o objetivo, então, desse artigo, ele visa analisar a política econômica do segundo governo Vargas, que vai do ano de 51 a 54, e as suas controvérsias, bem como o significado histórico que teve. Na parte da metodologia, o autor cita, né, que irá usar um recurso analítico, né, uma análise crítica das diferentes ênfases dadas à implementação da política econômica ao longo do período, em paralelo às principais correntes interpretativas. Então, esse curso analítico aí referido, ele serve como um passo a passo para a divisão das sessões do trabalho. Então, seria assim, inicialmente, junto com os primeiros meses do governo, são abordadas as interpretações que consagraram o segundo governo Vargas como populista, né? Depois vem a tese da virada, entre aspas, que vai ser questionada na sequência, ao se enfocar o período da randomização, em que políticas de expansão e contracionista vão se alternando, como se explica depois, né? E, finalmente, os últimos meses do governo conduzem mais apropriadamente para uma reflexão sobre as teses defensoras da ortodoxia e do conservacionismo do segundo governo Vargas, o que depois é abordado juntamente com o do nacional-desenvolvimentismo, já que ambos dialogam entre si e não raramente se apresentam aí como polares. Mas, claro, né, isso aqui é meramente um trabalho para a disciplina, então aqui é muito resumidamente, vou passar por isso, né, por essas partes aqui, e vale muito a pena a leitura desse artigo na íntegra, eu realmente gostei bastante. Então, aqui nós temos um governo com ênfase numa implementação de política econômica, né, protecionismo, substituição de importações, visando aí impulsionar a indústria nacional. O governo adotou algumas políticas protecionistas, promoveu a substituição de importações, incentivou a produção interna de bens e reduziu um pouco a dependência dos produtos estrangeiros. Então, intervenção estatal na economia, foi um governo que manteve um papel ativo na economia por meio de empresas estatais e regulamentações e buscou direcionar mais o desenvolvimento econômico de acordo com esses objetivos. Então, aqui a gente já entra mais nessas ênfases da implementação da política econômica. Então, teve diferentes ênfases ao longo do período desse segundo governo Vargas. Então, a nacionalização de setores estratégicos foi enfatizada, então, como eu falei anteriormente, né, a nacionalização de empresas, recursos estratégicos, no intuito de fortalecer a autonomia econômica do Brasil. Investimento também em infraestrutura, onde foi priorizado investimento nos projetos de infraestrutura, construção de estradas, usinas hidrelétricas, indústrias mais pesadas aí para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Então aqui, né, sobre o que o autor se propôs a fazer com esse artigo, é analisar, né, algumas interpretações sobre o segundo governo Vargas. Então, a primeira delas, então ele destacou 4 principais correntes interpretativas sobre a política e econômica do governo Vargas, do segundo governo Vargas especificamente. Então, na primeira, com esse viés populista, né, um rótulo que vai desde a consideração de que era um governo demagogo e irresponsável, até abranger a denúncia de um nacionalismo como xenofobia de matriz mais esquerdista. Né? Uma segunda corrente aí defende que é um governo ambivalente, né? Ou seja, ele entende que o governo se divide em 2 fases e que ele inicia ortodoxo, aí mais apertado, rigoroso, e posteriormente ele dá uma virada nacionalista, mudando radicalmente, né? Por isso essa questão aí de uma ambivalência. A terceira corrente, ela propõe então que o governo era conservador e ortodoxo, seja com base na política econômica, né, ou seja com base na sua composição e diretrizes no campo mais político mesmo. E aí a quarta corrente do governo nacional desenvolvimentista, né, no qual defende que o autor aqui, né, ele cita que se pode detectar no período a existência de um projeto de longo prazo, cujo esse epicentro era a industrialização acelerada e a modernização no setor primário. Em linhas gerais, o que se convencionou denominar ali realmente de nacional desenvolvimentismo. Entrando então, né, sobre um conceito de nacional desenvolvimentismo, que o próprio autor aqui ele entra também, então ele é entendido mais precisamente como esse projeto de longo prazo, como eu falei ali, centrado na industrialização e modernização do setor primário,
implementado com auxílio das medidas governamentais voltadas ao incentivo e à substituição de importações e diversificação da produção primária, priorização, então, pelo mercado interno. Não há uma incompatibilidade, né, nesse governo aí afinado com o nacional-desenvolvimentismo e optar, né, por políticas de estabilização mais austeras e contracionistas. Isso eu vou falar um pouquinho ali na frente, agora nos próximos slides. Então, aqui é sobre, né, iniciar essa política de estabilização, essa iniciativa aí. Então, essas políticas e a relação com o nacional-desenvolvimentismo, trazendo só um pouquinho, né? Então, ao tomar posse ele como presidente da República em janeiro de 51, o Vargas ele se deparou com uma conjuntura econômica que emitia sinais de agravamento de um quadro de dificuldades, mas esses indicadores não eram sinais necessariamente alarmantes, porque já havia passado aquele clima, né, dos últimos anos da Segunda Guerra, do início do governo Dutra também. Então, possivelmente, né, interpretando aí que o estrangulamento externo que aconteceu na década de 30 já era uma coisa do passado, então optou-se por uma política de liberalização do mercado cambial. Então, em poucos meses, trouxe de volta um problema crônico, né, deparado pelas autoridades econômicas desde a Grande Depressão, né, o fechamento de contas do balanço de pagamentos. Então, na metade do ano de 47, a política econômica inverteu o sinal e começou a intervenção no mercado cambial através de uma instrução, que chama Instrução número 25, da Superintendência da Moeda de Crédito, a SUMOC, com a determinação da obrigatoriedade de as instituições que operavam com moedas arbitráveis venderem 30% das divisas ao Banco do Brasil, segundo a taxa oficial. Mas então, o mais importante, começou ali no governo Dutra, uma administração política dos problemas cambiais, que foi até o governo de Jânio Quadros ali, né, no início dos anos 60, em substituição aos mecanismos normais de mercado. Então, passou-se a se estabelecer, através de diferentes instrumentos, prioridades a determinadas importações, que privilegiavam produtos classificados como essenciais. Então, até indo mais adiante, para não demorar muito tempo aqui, o que acontece é que, em relação a essas políticas de estabilização, né, a gente entende que a mensagem presidencial, então, enviada ao Congresso Nacional na abertura do Legislativo de 51, ilustra, com algumas menções em várias passagens, um projeto maior de desenvolvimento econômico com justiça social, né, e acrescenta o fato de que, por hora, tinha que pouco a se dividir, mas, ao mesmo tempo, devia ser impedido, né, que uma distribuição insensata pudesse vir a prejudicar o potencial de capitalização necessário para o desenvolvimento econômico geral, então, e a criação de maiores e amplas oportunidades de empregos e salários. E consta, né, nessa mesma mensagem aí que eu citei, uma crítica áspera ao governo anterior, responsabilizando esse governo pela emissão de moeda irresponsável e pelo déficit público, cuja solução, então, era enfaticamente defendida, passava por medidas rigorosas de compressão de despesas e aumento da arrecadação. Então, vários outros pronunciamentos presidenciais, segundo de 51, seguem a mesma linha, né? Então, essas políticas aí, essa postura, né, não se restringiu ao plano das ideias, né, e realmente se materializou em políticas que resultaram na queda de 3% do investimento público em 51 com relação ao ano anterior, na retração expressiva de participação governamental na formação bruta de capital fixo, e aí tem alguns indicadores aqui, alguns números realmente no artigo, que vale a pena dar uma olhada, mas por fim, essa tentativa de estabilização, ela durou até 52, ela durou um ano aí, com um dos primeiros sinais de seu afrouxamento registra, então, a expansão do crédito por parte do Banco do Brasil. Então, o presidente, na época do Banco do Brasil, era o Ricardo Jaffe, tradicionalmente apresentava um perfil mais desenvolvimentista, então ele foi sugerido justamente para o cargo aí, por Adhemar de Barros, né, que era o governador de São Paulo e líder do Partido Social Progressista, que também veio a indicar o Café Filho para vice-presidente da República e selou essa aliança do partido, né, com o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, pelo qual o Vargas, né, veio aí a se candidatar. Então aqui entra aquela tese da virada, entre aspas, né, e o autor ele cita que é importante mencionar e merece registro, essa tese da virada, ela é de Skidmore, né, porque houve um impacto aí na literatura e serviu de referência praticamente para todos os trabalhos posteriores dessa tese da virada. Muitos, né, criticaram, né, por essa divisão do período governamental, muito dicotômica, embora alguns autores compartilhem com outras de suas teses centrais essa ambivalência e inconsistência da política econômica, né, que a gente falou ali, que é um imaginário populista também que teve, né. Então aqui a gente, na verdade, só citei aqui exemplos, né, da relação entre o nacional-desenvolvimentismo e as políticas de estabilização, como exemplos que mostram essa relação, né. Então, em 53, em outubro de 53, houve uma instrução da SUMOC, né, que ela era uma decisão, né, que foi tomada, a instauração dessa instrução de 70, para enfrentar o problema cambial, né,
Então ela, apesar de representar uma tentativa de estabilização e receber manifestações de apoio, até de segmentos tradicionais de oposição a Vargas, como importadores, exportadores, ela demonstrava que o governo mantinha os compromissos com o que se denominaria posteriormente, então, do nacional-desenvolvimentismo. E, mais uma vez, que não havia incompatibilidade, a priori, entre o nacional-desenvolvimentismo e a busca por estabilidade, né? Então, o que cai aqui é de que ele realmente não se define, né, ou não entra naquela categorização de um populismo, de um governo voltado para um populismo econômico. Brevemente, assim, né, essa instrução ela trouxe um aceno para a possibilidade de encaminhar a solução que se arrastava há anos, né, em relação às questões cambiais. Então, ela mexeu numa parte ali que tratava-se dos leilões. Essa instrução também trouxe, né, o monopólio cambial para o Banco do Brasil e, como falei, né, introduziu o sistema de leilões de câmbio em substituição aos licenciamentos. E aqui indo mais para finalização, então, né, as controvérsias sobre a política econômica do segundo governo Vargas. Então, houveram essas diferentes interpretações, debates em relação à política econômica. Alguns pontos de controvérsia, então, né, inclui a abordagem econômica, essas discussões sobre a orientação econômica adotada por Vargas, questionando se ele se enquadra em uma abordagem ortodoxa ou se possui características populistas, com ênfase em medidas assistenciais e protecionismo. Aqui entra a parte do papel do Estado, né? A extensão e intervenção do Estado na economia foram pontos de controvérsia também. E algumas opiniões questionavam a eficácia e sustentabilidade de um modelo com forte presença estatal, enquanto outros defendiam a necessidade de um Estado ativo para promover o desenvolvimento econômico. As políticas monetárias e fiscais, então as políticas monetárias e fiscais adotadas pelo governo como controle da inflação, a manipulação cambial e a intervenção da tributação também foram objeto de debate e divergências de opinião entre os autores. E, por fim, né, o que se propôs, então, esse texto, né, esse artigo, o significado histórico, né, as considerações finais aí sobre o segundo governo Vargas. Então, ele teve um impacto significativo na história econômica do país e alguns aspectos, né, podem incluir esse desenvolvimento industrial, um período, então, em que foi caracterizado por um impulso no desenvolvimento industrial do Brasil, promoção da substituição de importações e os investimentos em infraestrutura que contribuíram para o crescimento do setor industrial também do país. Aqui, né, uma característica marcada, o nacional desenvolvimentismo, então o governo Vargas associado ao conceito de nacional desenvolvimentismo, que buscou promover o desenvolvimento econômico por meio da industrialização e autonomia nacional. O legado político, então, né, isso é um dos significados históricos que teve aí esse governo como um legado político, foi um governo que deixou esse legado importante. O Vargas é considerado, né, uma figura central na história política brasileira, que influenciou o sistema político e relações de poder no país. O debate, então, né, sobre modelos econômicos trouxe isso, né, segundo o governo Vargas, ele trouxe significado também desse debate sobre modelos econômicos. Então, essas controvérsias em torno da política econômica do segundo governo de Vargas, né, contribuiu para debates subsequentes sobre modelos econômicos adotados no país, influenciando aí discussões sobre políticas econômicas em períodos posteriores. Bom, gente, da minha parte, então, era isso. Muito obrigada aí pela atenção. Até então, estou à disposição aí em caso de dúvidas.